Muito se fala sobre leitura de expressões corporais, expressões faciais, enfim, linguagem não verbal. Mas que tipo de erro a gente tem tido na hora de estudar esse tipo de coisa? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e nesse vídeo eu vou falar de como não estudar expressões corporais. Tem muitos erros que são das pessoas iniciantes que estão ou mal preparadas, que estão estudando e estão falando sobre linguagem corporal. Eu compilei aqui 5 principais erros que eu tenho observado quando as pessoas estão nesse assunto da linguagem não verbal para tentar entender o que o outro está dizendo sem verbalizar e que são muito comuns. O primeiro deles é quando as pessoas buscam um dicionário de expressões. Como se tivesse assim, esse gesto sempre vai ser tal coisa, aquele gesto sempre vai significar aquilo lá. E isso é uma inverdade, isso não existe na prática. Alguns gestos tendem, e aqui é muito sutil o tende a indicar determinadas coisas, mas pode, depende do contexto, depende da pessoa, depende da cultura onde ela está inserida. Não existem gestos universais no geral. Existem 6 expressões universais e nada além disso. O resto tudo varia muito como contexto, varia muito de acordo com a cultura onde a gente está, varia muito de acordo com o tempo onde a gente está, a época onde a gente se encontra. Tudo isso pode influenciar os gestos. Então, a gente costuma dizer que existe uma frase gestual que está conectado a um contexto e está conectado a um verbal. E tudo isso precisa ser lido junto. Então um dicionário que diz assim, o sujeito cruzou os braços. Não, mas cruzar os braços pode ser outras coisas. Tem muita gente que cruza os braços como posição de descanso. E não tem nada a ver com a pessoa estar fechada, ou não querer saber daquilo, ou estar desinteressada. Isso é uma besteira e não significa, não representa uma realidade. Pode ser, depende da pessoa, depende do contexto, depende do que é o normal dela no dia a dia, o que é a baseline, o que é o comum. E aí, se só naquela situação ela cruzar o braço, bom, aí aquele cruzamento de braço tem algum significado, e aí a gente está autorizado a se perguntar o que isso aqui está significando aqui para essa pessoa. E ligado a isso, a gente tem o que eu costumo dizer, que é o alucinar mais do que perceber. Eu já falei, fiz um vídeo sobre alucinação aqui, então as pessoas criam, às vezes, teorias da cabeça e não verificam na prática, não verificam no mundo real o que aquilo está significando. Então, assim, a melhor coisa que a gente tem quando a gente está trabalhando não verbal é prestar atenção no outro. Quem está emitindo o sinal? O que mais está sendo emitido junto que possa colaborar ou que possa, enfim, desfazer a teoria, a tese que a gente está tendo. Aí aquele gesto, porque aí tu viu no dicionário de expressões universais que aquele gesto significa isso, e aí tu acha que aquilo ignora outros sinais que estão te indicando que aquele gesto talvez seja outra coisa. Então assim, percebe, nota o que o outro está emitindo, nota o que está saindo de mensagem do outro para poder compor a tua interpretação. O contexto, eu já tenho batido aqui na tecla, mas o contexto tem que ser levado em consideração. Uma pergunta numa mesa de bar é muito diferente de uma pergunta numa delegacia de polícia. E aí a pessoa vai ter sinais de nervosismo, vai ter sinais diversos que é o contexto que está colocando. Né? Exemplos clássicos aqui, o sujeito que está no hospital, que vai fazer um procedimento, e aí vem lá alguém com jaleco e bota ali o negócio no braço para medir a pressão. Tipicamente tem aí uma porcentagem considerável de pessoas que a pressão dá alterada só pelo efeito do jaleco. Ou seja, o contexto onde ela está faz uma alteração orgânica, faz uma alteração que dá para medir, inclusive. Então, a gente precisa levar em consideração o contexto. Dependendo do contexto, algumas coisas podem ser alteradas e podem distorcer a nossa leitura se a gente deixar de fora. A gente precisa computar que, depende daquele contexto, aquilo ali fosse distorcido ou precisasse representar outra coisa, ou não pudesse ser um sinal compatível com o que a gente está esperando ou o que a gente acredita que é. Outra característica muito comum de quem comete erros grosseiros em leitura de expressão não verbal é ignorar os feedbacks. Às vezes a pessoa está conversando com o outro está dizendo, mas isso não faz sentido para mim, e a pessoa ignora e ainda força. Não, mas eu tô lento, botou a mão ali, não sei o que, isso é mentira. Diz, não, mas não tem nada a ver, eu tô uma coceira no olho, tio. Pô, ou escuta o que a pessoa está dizendo, percebe, isso é um feedback.
de repente é mesmo uma coceira no olho, de repente não é nada mesmo. Continua a leitura em ato contínuo. Se aquilo ali não for uma coceira no olho, vai aparecer de novo só no momento que tu faz aquela pergunta daquele assunto. Se daqui a pouco aquela coceira aparecer em qualquer lugar, é só uma coceira e tá tudo certo, descarta como sinal. Não é um sinal útil ou válido. Então, assim, presta atenção no feedback que a pessoa está te dando. Pior ainda, quando tem alguém que é mais experiente que tu, alguém que está te dando daqui um pouco o feedback de cuida que aquilo ali, talvez naquela situação está representando isso, ou pode estar ligado com tal coisa. Escuta quem está te fornecendo uma informação que é preciosa, que é cara. Não ignora isso. Sai do teu mundo interior e vai para o mundo exterior. Isso está muito ligado com alucinar e perceber. E por fim, o último erro, e um dos mais graves, todos são graves, mas esse aqui é muito grave, é o sujeito que lê, se informa e participa de curso e vê vídeo e faz coisa, e aí não põe em prática, não vai para o mundo real, não recebe feedback de quem está mais treinado que ele para poder entender o que ele está fazendo de certo, o que ele está fazendo de errado. Sabe? Não sai da teoria, não sai do acúmulo de informação e não vai para o mundo prático. Esse é um erro fatal, porque se tu não for para o mundo prático, tu não comete os erros que tu precisa cometer para que tu evolua na tua capacidade de percepção, melhore, refine ela, ensine o teu inconsciente a ler aquilo ali de uma forma mais ágil, mais precisa, e aí tu fica sempre no mesmo mundo das ideias, cometendo os outros erros. Os outros erros, no final das contas, eles acabam sendo muito resultado da gente não praticar e não perceber o que está acontecendo, o que está saindo daquela prática, não avaliar a própria prática. Eu espero que tenha tirado um pouco, desmistificado um pouco esse assunto. Me conta aqui nos comentários se tu já teve dificuldade, se tu já fez alguma coisa dessa, como é que tu percebe isso. E um grande abraço e até o próximo vídeo.